E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos iniciar a correção das questões de matemática da prova do Instituto Federal do Sul de Minas do ano de 2018, na modalidade técnico integrado. Antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal e dê um like no vídeo. Eu recomendo que em cada questão você tente resolver antes. Antes de assistir a minha correção, eu recomendo que você pause o vídeo, leia a questão e resolva ela aí, beleza? E em seguida você acompanha a minha correção. Você pode baixar o PDF com essas questões, com a prova, que está na descrição desse vídeo. É só clicar aí, beleza? Então vamos lá, vamos começar. A questão 16 é a primeira questão de matemática. Um condomínio com 31 apartamentos possui um reservatório de água em formato cilíndrico com as seguintes dimensões internas: 8 metros de diâmetro por 10 metros de altura. Supondo que, por algum motivo, os moradores desse condomínio tenham que utilizar exclusivamente essa fonte de água e que o reservatório se encontrava cheio neste momento, calcule o número máximo de dias em que terão água disponível se cada apartamento gasta, em média, 800 litros de água por dia. Use π igual a 3,1 e 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. Muito bem, vamos começar calculando qual é o volume daquele cilindro, né? Porque o reservatório ele tem formato cilíndrico, então vamos começar por aí. Então ele falou que o cilindro tem 8 metros de diâmetro por 10 metros de altura. Para ficar mais palpável, vamos dizer assim, eu vou desenhar aqui o nosso cilindro. Algo mais ou menos assim. Então o raio do nosso cilindro vale quanto? Ora, o raio ele vale sempre a metade do diâmetro, né? Então, se o diâmetro vale 8 metros, o raio é a metade, vale 4 metros. E a altura do nosso cilindro é 10 metros de altura, né? Então a altura vale 10 metros. Como se calcula o volume de um cilindro? Você pode utilizar a ideia geral para qualquer prisma. Então o prisma, a gente calcula o seu volume, né, fazendo a área da base vezes a altura. Então aqui não é um prisma, mas é um cilindro, né? Mas a ideia é similar. A área da base daquele nosso suposto prisma, né, que é o cilindro, a área da base dele vale o quê? A área do círculo, né, porque a base é composta por círculo, é πr ao quadrado. Então fazemos πr ao quadrado, a área da base, vezes a altura, né? Então, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura h. Muito bem, o π vale 3,1. Então, se o π vale 3,1, basta substituir aqui. 3,1 vezes o raio ao quadrado. Então, o raio vale 4 metros, né? Então, 4 ao quadrado vezes a altura, que é 10 metros, vezes 10. E agora é só multiplicar tudo aqui. 3,1 vezes 4 ao quadrado dá 16 vezes 10. 3,1 vezes 10, você sabe que é 31, né? Basta andar com a vírgula uma casa para a direita quando eu multiplico por 10, né? Então, deu 31, né? 3,1 vezes 10 vezes 16. É claro que você poderia fazer 3,1 vezes 16, o resultado por 10, mas eu prefiro trabalhar primeiro assim, né? A ordem dos fatores não altera o produto, sempre bom lembrar. Então, 3,1 vezes 10 dá 31, basta fazer 31 vezes 16, né? Vamos fazer aqui, 1 vezes 6 vezes 16 dá 16, salta uma casa, 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Então, soma tudo, 6, 9, 4. Deu 496, né? Como o volume ali é dado em metros cúbicos, 496 metros cúbicos. 496 metros cúbicos. Nós sabemos que em 1 metro cúbico cabem 1.000 litros, né? Então aqui vai ser igual a 496 mil litros, certo? Então essa aqui é a capacidade do nosso reservatório. E agora nós vamos para as informações que cada condomínio gasta. Ele falou, né, que cada condomínio gasta em média 800 litros de água por dia.
Muito bem, 800 litros de água por dia vezes os 31. Aliás, não cada condomínio, né? Cada apartamento gasta isso. Então, como nós temos 31 apartamentos, basta fazer 800 vezes 31, certo? 800 vezes 31. Então, ali vai dar 800 vezes 1, né? 800, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, que 00842. Então, nós temos que, no total, os 31 apartamentos gastam por dia, né? Gastam por dia 24.800 litros, né? Então, litros por dia ali. Para saber qual que é o número máximo de dias que nós vamos ter água ali disponível, no máximo, né? Então, vai ser o seguinte, né? Basta fazer 496 mil litros e dividir isso por 24.800, tá? 24.800. Dá para cortar aqueles dois zeros ali. 496 dividido por 248 dá 2, né? Certo? Dá 2. Seguido daquele zero vai dar 20. Então vai dar 20 a resposta alternativa A. Nós temos essa alternativa aqui, né? Eu gosto de ir conferindo com o gabarito. Olha só, vamos lá. O gabarito traz que a questão 16, ali é a alternativa A. Mas depois eles trouxeram essa informação. Após recursos, então, a questão ficou anulada. Então, ao meu ver, pode ser que não estava no edital este assunto, né? Este assunto aqui de calcular o volume de um cilindro. Pode ser isso porque não tem nada de errado com a questão. Muito bem, vamos agora com a questão 17. 17. Um veículo foi comprado no ano de 2016 por R$40 mil. Sabendo que esse modelo desvaloriza em média 10% ao ano, qual será o seu valor médio de venda em 2020? Muito bem, o valor do veículo em 2016 era de R$40 mil. Então, quanto é 10% de 40 mil, né? Porque ele vai cair sempre 10% do período anterior. Então, em 2017, fazendo 10% de 40 mil, 10% de 40 mil, 10% de alguma coisa é 10 sobre 100, vezes, né? Lembre-se que em matemática o dia é vezes, então vezes 40 mil. Que eu posso cortar esse zero com aquele zero e esse zero com aquele zero. Então sobrou somente o 4 mil. Então 10% de 40 mil vai dar 4 mil. Como ele vai desvalorizar, né? 10% do seu valor, então eu tenho que diminuir 10% do seu valor. Então, menos 4 mil. O valor agora é de quanto? 40 mil menos 4 mil dá 36 mil. Qual que vai ser o valor dele em 2018? Ora, se é 10% ao ano, então eu tenho que calcular 10% do período anterior, né, do valor no período anterior, e em seguida diminuo. Mas você pode estar se perguntando o seguinte, mas não é sempre 4 mil reais? Não é sempre diminuir 4 mil reais? E aí eu te digo o seguinte, a meu ver, o cara que criou a questão, ele queria que a gente fosse calculando 10% de cada período anterior. Ou seja, a taxa ela vai se renovando a cada período de tempo, como se fosse um juro composto, né? E não um juro simples. Então, como gera dupla interpretação, essa questão ela foi anulada, se eu não me engano, né? A gente vai terminar de resolver. Ó. Primeiro ela tinha um gabarito e depois ela foi anulada, porque gera dupla interpretação, certo? Mas vamos terminar de resolver aqui. Então, acredito eu que não teria problema nenhum, mas o cara ele teve problema com os recursos, né? Eu interpretaria dessa maneira, tudo bem? Então, vamos lá. Então, 36 mil, agora nós vamos ter que diminuir quanto? Ora, 10% de 36 mil dá 3.600.
Perceba que é só cortar um zero, né? Porque 10% de alguma coisa é a mesma coisa de dividir aquilo por 10. Eu sempre corto aquele zero, então divido por 10. Então, quando eu divido por 10, 36 mil, dá 3.600. Diminuindo aqui, ó, 36 mil menos 3.600, 3.600. Você não sabe de cabeça, sempre é bom fazer assim, né? Então, dá 400, vai para 4.000. 2.000 foi para 6.000 e faltou 3, 32.400. Muito bem, então em 2019, qual vai ser o valor do veículo? Vamos diminuir. Ora, nós vamos diminuir agora 3.240. Então 0, aqui ficou 10, aqui ficou 3, né? Peguei emprestado, 10 menos 4, 6, 3 menos 2, 1. 32 menos 3, 29. Então, dá 29.160. Então, diminuir 3.240, que é 10% de 32.400, deu 29.160. Finalmente, em 2020, quanto que vai ser o valor dele? Então, agora eu vou ter que diminuir quanto? 2.000, deixa eu apagar isso aqui, nós não vamos usar mais. 29.160 menos 2.916. Aqui ficou valendo 10, esse 5, porque eu peguei emprestado. 10 menos 6 dá 4, 5 menos 1, 4. 1 menos 9 não dá, pega emprestado do 9, que fica valendo 8. 11 menos 9, 2. 8 menos 2, 6. Baixo 2. 26.244. 26.244, que é a alternativa ali, a alternativa D. Então, antes ele tinha colocado esse gabarito, né? 26.244, alternativa D, mas depois o cara anulou a questão. Duas questões anuladas já, né? Duas questões. Depois a gente não tem mais problema. Então, vamos lá. Vamos para as próximas questões. Questão 19. Ops, eu pulei uma questão aqui, eu vou pausar o vídeo para acrescentar essa questão, beleza? Agora sim, questão 18, vamos lá. Um cometa é chamado de periódico quando possui uma órbita elíptica ao redor do Sol, sendo que sempre volta a passar próximo dele em períodos inferiores a 200 anos. Dentre alguns desses cometas, destacamos o Lehmann-Penstars Wolf-Harrington e o 194P Linear, que são observáveis da Terra e possuem períodos de 9, 6 e 8 anos, respectivamente. Durante o ano de 2016, esses três cometas foram observados da Terra. O próximo ano em que esse fenômeno, os três cometas serem observados no mesmo ano, ocorrerá. Essa é uma questão clássica de mínimo múltiplo comum, né? Basta calcular o mínimo múltiplo comum entre 9, 6 e 8, certo? Vamos fazer isso aqui. 9, 6 e 8. Para calcular o mínimo múltiplo comum, famoso MMC, basta você fatorar em primos e a galera que você encontrar aqui sai multiplicando. Então vamos lá. Dá para colocar ali um 2, né? Então vai ficar 9, 6 por 2, 3, 8 por 2, 4. Agora vamos jogar novamente um 2. 9, 3, 4 por 2 dá 2. Por 2, 9, 3 e 1. Vamos continuando. Então agora só por 3, né? 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Repete 1. E agora por último 3, né? Ficou 1, 1 e 1 finalmente. Então basta multiplicar tudo aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, que dá 8. 8 vezes 3 vezes 3, que dá 9. 8 vezes 9, 72. Então será após 72 anos que eles vão ser observados juntos novamente, né? Então, se eles foram observados em 2016, fazendo 2016 mais 72, nós vamos ter 6 com 2 dá 8, 1 com 7, 8, repete ali o 20, né? Tá somando. 2088, alternativa C. Bem tranquila, né?
Então, vamos usar a questão 18. C é isso mesmo, né? Vamos agora à questão 19. Um conjunto de roda e pneu de uma determinada moto possui aproximadamente 620 mm de diâmetro. Considerando que não há derrapagem, podemos afirmar que a distância percorrida em linha reta em metros por 10 voltas completas desse pneu é de aproximadamente muito tranquila, né? Nós sabemos que em uma volta o pneu vai percorrer o comprimento de uma circunferência que é 2πr. Eu faço 2 vezes o valor do π, ele falou que é 3,1, vezes o valor do raio. Como ali o diâmetro é 620 milímetros, o raio é a metade, ou seja, 310, né? Nós temos que o raio vale 310. E isso aqui é para uma volta apenas, né? Se eu quero fazer para 10 voltas, eu tenho que fazer o quê? Ora, eu tenho que multiplicar o resultado por 10, né? Coloquei um C10 ali para lembrar que são de 10 voltas, né? Então, basta multiplicar o resultado do comprimento de uma circunferência de raio, né, 310 milímetros. Então, eu tenho que multiplicar ela por 10. Então, ficou mais fácil até, né? Lembrando que ainda ele quer a resposta em metros, e aqui vai sair em milímetros, né? Porque eu estou usando o raio em milímetros. Em seguida, a gente converte. Vamos lá. Se eu fazer 2 vezes 3,1, vai dar 6,2. 6,2 vezes 10 vai dar 62, né? Já andando numa casa com a vírgula ali. Uma casa para a direita porque é vezes 10, né? Então, deu 6,2 vezes 10, 62. E isso eu tenho que fazer vezes 310. Então, 310 vezes 62. 2 vezes 310 vai dar 620. Saltam a casa. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. Somando tudo, nós temos 0, 2, 12, 1, 9, 1. 19.220 milímetros, né? 19.220 milímetros. Ele quer a resposta em metros. Ele quer a resposta em metros. Para passar de milímetro para metros, basta dividir por quanto? 1 metro tem 1000 milímetros, né? Então, basta, para transformar de milímetros para metros, basta dividir por 1000. Então, dividindo por 1000 ali, é só andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 19,220, ou simplesmente 19,22 metros. É a alternativa ali A, né? Alternativa A. Vamos conferir com o gabarito. 19, letra A. Confirmando, 19A. Vamos agora à questão 20, a última questão desse nosso primeiro vídeo da correção. Antes de mais nada, meu querido, inscreva-se em nosso canal e não esquece também de dar o like. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Vamos lá. Questão 20. O gráfico abaixo mostra a variação do preço de uma ação de determinada empresa de bolsa de valores durante o período de 15/8/2017 a 22/8/2017. De acordo com ele, podemos afirmar que: letra A, do dia 15/8/2017 para o dia 16/8/2017, as ações desvalorizaram aproximadamente 7,87. Do dia 15 para o dia 16. Do dia 15 para o dia 16, incorreto, falso, né? Elas valorizaram, subiu ali o valor de cada ação. Se subiu, não desvalorizou, valorizou, né? Alternativa falsa. Então, não é essa. Letra B. Do dia 17/8/2017 para o dia 21/8/2017, as ações valorizaram cerca de 4,88%. Então, do dia 17 para o dia 21. Do dia 17 para o dia 21, as ações valorizaram cerca de 4,88%.
Do dia 17 ela estava R$ 451. No dia 21 ela estava R$ 473, né? Quanto que valorizou aqui? Então, só fazer 473 menos 451, né? Ali vai dar 2. Valorizou R$ 22. Como ele quer a porcentagem, né, sobre o total de referência aos 451, então só fazer uma regrinha de 3 ali, né? 451 representa a minha referência, que é o 100%. E os 22, né, foi quanto valorizou a ação, representa o X%. E eu quero saber se isso dá de fato aproximadamente 4,88. Só multiplicar cruzado ali, né? Então vou ter 451x, que é igual a 22 vezes 100. 22 vezes 100, 2.200. Pego 22 e copia 2 zeros na frente, né? Então o x vai ser igual a 2.200 dividido por 451. Vamos fazer essa divisão aqui. 2.200 por 451. Então, se fosse 5 vezes 45, ia dar 225, né? Então, o 5 já vai estourar, então tem que testar um 4. 451 vezes 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 4, 16, com 2, 18. Então, 4 vezes 451 deu 1.804, né? Aqui fica valendo 10, aqui 9, esse 1, 10 menos 4, 6, 9 menos 0, 9, 21 menos 18 dá 3, né? 396, coloca um 0 e uma vírgula, 3.960 por 451. O mais próximo deve ser o 8, porque é o que ele me informa, né? Vamos testar. Se não for, já aquela alternativa está falsa, né? Vamos testar então. 451 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 4, 32. Com 4, 36. Então é o 8 mesmo, né? 8 vezes 451 deu 3.608. Esse fica valendo 10. Esse 5. 10 menos 8, 2. 5 menos 0, 5. 39 menos 36, 3, né? Então, vamos colocar ali um 0 e fazer a divisão. Já está na parte decimal, não tem como acrescentar vírgula nem 0, né? Não precisa colocar 0 porque está na parte decimal. 8 vezes 451 deu 3.608. Já vai estourar, então não pode ser o 8. Vamos testar o 7, né? Então é mais fácil fazer o seguinte. 7... Aliás, eu poderia diminuir, mas vamos multiplicar mesmo. 451 vezes 7... 7, 35, vai 3, 7 vezes 4, 28, 28 com 3, 31, 3.157, vamos diminuir ali. Então aqui ficou valendo 10, ali ficou valendo 1, 10 menos 7, 3, 1 menos 5 não dá, pegou emprestado, aqui 11, aqui 4, 11 menos 5, 6, 34 menos 31 dá 3, né? 363. Então, o próximo número que eu vou colocar ali é um 8, né? Porque eu vou colocar um 0, em seguida dividir, e vai dar o 8. Aproximadamente, então, se eu arredondar para 2 casas decimais, então aquilo ali dá aproximadamente igual a 4,88%. Certo? Então, de fato é isso mesmo, nem vou testar as outras, então essa é a alternativa correta, letra B. No vestibular eu aconselho você continuar resolvendo apenas se você tiver dúvida entre mais de uma questão, né? Ou se ainda sobrar tempo, né? De repente você fica com a dúvida ali na divisão, mas enfim. Eu já vou marcar a alternativa B, porque eu estou um pouco sem tempo, esse vídeo já está ficando um pouco extenso. Vamos só conferir ali a alternativa B de fato, certo? B confirmando. Então, eu aguardo você no próximo vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima.